Bom dia com alegria, na paz do Senhor Jesus. Amém. Começando mais uma live, começando mais um dia, agradecendo, bendizendo a Deus. Hoje é um dia especial, né? Hoje é o aniversário da nossa pastora, pastora Anice, e a gente quer louvar a Deus pela vida dela, Amém. Pedindo ao Senhor que derrame sobre ela todas as bênçãos do céu, que traga saúde, paz, amor, alegria, tudo de bom é o que a gente deseja para ela de todo o coração. Que ela continue sendo sempre essa pessoa tão especial, né? Amém, aleluia. Nos ensinando, nos instruindo, orando por nós, nossa intercessora, sempre intercedendo por nós. Eu acho tão bonito, né? Sempre que a gente vai ministrar uma palavra, a pastora Anice está ali intercedendo por nós. E é muito bom isso. Que Deus te abençoe, pastora Anice, nós te amamos, viu? Aleluia. Grande abraço, feliz aniversário. A Wells vai falar bom dia. Bom dia com alegria, Pai do Senhor Jesus, a todos, né? Que nosso Deus esteja presente conosco, com todos que estão assistindo, né? Durante o nosso dia, nos protegendo. Hoje é uma sexta-feira, último dia do mês 10, 31/10/2025. Hoje é 31? Uma sexta-feira, meia nubladinha, a gente não sabe se vai sair sol ou não, está previsto chuva. E nós louvamos a Deus e agradecemos por todas as coisas, pelas bênçãos, por tudo que Ele nos dá. Colocar a pastora Anice, está fazendo aniversário, colocar o pastor Marildo, uma pessoa que eu gosto muito mesmo. É mesmo, Pastor Marildo fez Marildo aniversário fez ontem. aniversário Deus abençoe, cuide, guarde, continue enchendo ele de bênçãos, porque ele é uma pessoa cheia de unção, cheia da graça, cheia da presença de Deus. É o nosso, ajuda a gente, né? Ajudador, Edna, né? bom dia, Bom Pai do dia, Senhor. Edna. Então, a gente tem que sempre orar para nossos Pastores, pastor né? Marildo, pastor Mauro, pastor Toninho, Pastora todos os Anice, pastores pastor que nos ajuda, que nos Antônio, orienta, né? Com aquela a serenidade. Janaína, o pastor Mauro, olha quantos pastores, Todos. né? Amém? Aqui tem a pastora Maria, o pastor Vandeir, é o pastor Paulo. Ah, gente, se a gente for falar os pastores, é muito pastor, né? Vamos orar, irmão, porque essa palavra de hoje é uma palavra muito bonita. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento que nós estamos aqui com os irmãos, começando essa live hoje, dia 31 de outubro de 2025, nós pedimos que o Senhor Ana, bom dia. venha com a autoridade do Espírito Santo sobre a nossa vida, nos ensinando, entra no nosso coração, entra na nossa mente, faz a gente guardar essa palavra como uma semente, em nome de Jesus. Peguei uma palavra Deus hoje. abençoe você, o Paulinho, irmã. Dona Ana, Paulinho. Ana, Deus abençoe Edna. você, o seu Antônio, toda a família. Agora, peguei uma palavra que está escrito assim, ó. E cancelou a escrita da dívida que consistia Onde em tá? ordenanças. Depois você lê aqui para mim. Não, mas aí é onde está? Colossenses 2, 14 e 15. Tá. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A Célia vai ler a versão dela. É o que... 2, 14 e 15, aqui ó. Tá. Havendo riscado a cédula que era contra nós na sua ordenança, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestade, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aí tá, triunfando sobre eles na cruz. Entrou a pastora Anice. Peraí, pastora Anice, nós já desejamos feliz aniversário para a senhora. Pedimos para Deus derramar todas as bênçãos do céu, que Deus te dê muita saúde, muita paz, muito amor, muita alegria, e que você continue sendo essa pessoa linda, maravilhosa, que a gente ama tanto. Feliz aniversário e chuva de bênção. A senhora sabe que a gente te ama, né? A gente tem um Deus carinho te muito abençoe grande, e derrame muito grande. todas as bênçãos sobre a tua vida, toda a unção do nosso Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida. Que a senhora consiga ser essa pessoa boa, maravilhosa, cheia de unção de Deus, que intercede por nós, que
que ora, que luta junto conosco, né? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. Vou voltar para a palavra. Irmãos, nesse momento aqui, Colossenses 2, 14 e 15, é o momento mais significativo para a humanidade. O momento que Jesus, a palavra vai falar que ele cancelou a escrita da dívida como que fosse uma nota promissória impagável que nós, cada um de nós, eu e você e quem estiver assistindo essa live no mundo afora, tivesse devendo $1 milhão impagável. Jesus pegou essa promissória e pregou ela na cruz e ainda pincelou sangue nela. Cancelou essa dívida. É isso que é o significado dessa palavra. Que consistia nas ordenanças que nos era contrária, quer dizer, que tudo que era para nós, toda força maligna, todo empecilho, toda maldade, toda hoste das trevas que dominava o mundo, tudo que tirou, que separava o Deus do homem, está falando que ele removeu, pregando na cruz, e tendo despojado poderes e as autoridades do demônio de Satanás sobre a nossa vida, ele fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então já cansei de falar milhares de vezes em dezenas de lugares diferentes, onde que esse momento que a humanidade deveria reverenciar todos os dias, que Jesus pegou a minha dívida, a sua dívida para com Deus e cancelou ela na cruz. Você que está entrando aí pela primeira vez na live, você que nunca teve uma religião, nunca leu uma Bíblia, você está perguntando assim, mas que dívida? Da onde que eu fui adquirir essa dívida? Essa dívida foi lá em Adão, né? Quando nós morremos pelo pecado de Adão e Eva, ali nós éramos mortos. E Jesus veio para nos dar vida novamente, né? Nos resgatar da morte para a vida. E foi com o sangue precioso dele. Aqui fala, e quando vós estavas mortos no pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Está pago. Está pago. Né? Essa palavra a gente usa ela, a palavra que Jesus usou na cruz, duas palavras, está consumado. É uma palavra que a gente usa quando você executa uma tarefa, está pronto, está consumado. Uma palavra que diz que nós não precisamos mais fazer aquela obra, está feita. Jesus usou essa frase na cruz. Ele falou, está consumado. Nesse momento. Você pode conferir depois na sua Bíblia, João capítulo 19, versículo 30. Ponto. Ele veio para fazer isso, ficou 33 anos aqui, trabalhou, ensinou, curou, fez discípulos. Nesse momento, quando todo o inferno achou que tinha ganhado, vencido, foi muito pelo contrário. O diabo foi totalmente vencido na cruz do Calvário. Né? E aqui fala assim, ó, no capítulo 3 de Colossenses, fala assim, ó, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo e em Deus. Quando Cristo já é a nossa vida se manifestar, então também vos manifestarei com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora eu quero falar uma coisa que a gente fala muitas vezes errado, o Espírito Santo me revelou. Nesse momento, eu não preparei live, eu não estudei a palavra, nada, eu só li.
Mas agora, lendo uma outra coisa, me deu uma coisa. A gente não está acostumado a falar, e se eu estiver errado, vocês me corrijam. A gente não fala que o mundo já é do maligno? O mundo não é mais do maligno. Não é mais do maligno. Não Ele era. João 12,31 vai falar assim: chegou a hora de ser julgado pelo mundo. Agora Jesus será expulso dessa terra, o príncipe desse mundo. João 12,31. Por sua morte, Jesus destruiu aquele que possuía o poder sobre a morte. Você sabe onde que Jesus foi durante os 3 dias que ele ficou desaparecido? Antes dele ressuscitar? Ele foi no inferno, irmão. No inferno. Ele foi pregar no inferno e libertou todas as almas boas que estavam cativas nas mãos de Satanás. E aqui está escrito assim: despojando os principados e potestades, o expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Olha, tá aqui a resposta: despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. É o nosso Jesus. Quando você coloca a sua fé em Jesus Cristo, uma coisa que eu falo eu falo para o meu filho, falo para meus amigos, quando você coloca sua fé em Jesus Cristo e reconhece que Ele é o soberano, Ele tem o poder, você está estrangulando o pescoço de Satanás, tirando ele da tua vida, dos teus filhos, da tua família. Ele não pode te controlar, ele não pode ter nenhuma ação contra você. Ele fica tentando, né, ao derredor. Você pode descansar, você pode falar: está consumado. Eu coloco a minha fé, a minha esperança toda só no Senhor Jesus. Todas as minhas coisas, tira a sua mão em nome de Jesus. Isso acontece muitas vezes quando a gente enfrenta uma dificuldade. Existem coisas que não dá para explicar. Muitas coisas que a gente não consegue. Natural e espiritual. Exemplo de natural. Semana passada eu estava procurando um defeito que eu estava duro. Não estava conseguindo. Eu sei o que é. Trabalha de eletricista, para quem não sabe. Eu sei o que é o defeito. Um curto-circuito. Agora me pergunta: aonde esse curto-circuito? Você tem 1 quilômetro de fio para você descobrir em tudo quanto é canto. Aonde? E aí, irmãos, entra como que eu vou falar? Um pedido, um clamor a Deus para Ele te ajudar nesse momento de dificuldade. A gente está lutando, a gente está fazendo. Eu falei: mas me mostra, revela, me dá inteligência, estratégia. E aí a Célia ligou para mim. Na hora que eu vem almoçar. Eu falei: cara, nem vai dar para mim almoçar. Eu tô com uma coisa aqui que eu não consigo de jeito nenhum, eu preciso achar. A Célia falou: vou orar, ora. Eu falei: tá, vamos orar aqui. A hora que eu terminar, eu vou. A hora que eu desliguei o telefone, ele achou. Aí, olha o que aconteceu. Eu subi num banco de madeira e pus a mão assim sobre um conduíte. Falei: que estranho, tá morno. Pus a mão no outro frio. Falei: então não é da minha mão, porque às vezes a gente engana, né? E aí eu falei: então, se fechou um curto-circuito, houve aquecimento. Se ele tá morno, é daqui para frente. Imediatamente eu achei. Então eu atribuo Foi o Espírito Santo a mão de Deus sobre isso. A mão de Deus que mostrou. E agora, irmãos, Romanos capítulo 8, 37, a gente lê muito Romanos, né? Está escrito uma coisa muito linda que está escrito assim, ó: em todas essas coisas nós somos o quê? Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Podemos vencer na batalha espiritual. Nós podemos superar o inimigo, né? Eu não estou falando que a gente vai vencer todo aquele conflito, que nós vamos vencer todas as batalhas. Às vezes o vencer não é importante. O ganhar, eu falo muito pro meu netinho, ele só quer ganhar. Não é importante o vencer, a gente tem que lutar e competir. Nós podemos vencer
Vencer é bom. Ganhar é bom. Mas se não pode ser toda hora, né? Então, quando o inimigo tentar interferir na sua vida, desferir aquele golpe mortal contra você, contra mim, contra a Célia, contra você que está assistindo, Edna, Pai do Senhor, Edna Xavier, Solange Gonçalves, Pai do Senhor, quem mais que entrou aqui? Dona Ana. Solange, tá. Paz. Aí, irmãos, a Elisa Andrade teve alta do hospital. Glória a Deus, aleluia. Amém, Glória amém, a Deus. amém. Então, irmão, quando ele deferir aquele golpe mortal contra você, não vai ter dúvida que ele será repelido por um poder que está do seu lado, muito maior que é o poder de Deus Todo-Poderoso. Eu lembro muitas ocasiões cujo Deus me ajudou imediatamente na hora do pedido. Uma coisa que era impossível de acontecer e ele pôs a sua mão poderosa e na hora apareceu. Na hora foi resolvido o problema. Mas são muitas coisas. E às vezes eu não gosto muito de ficar falando, que os outros falam, nossa, tudo acontece com eles, parece ter mentira. Eu sei, Deus sabe. Deus sabe. Então eu não gosto de ficar falando. A gente não entra aqui para que as pessoas não falem, nossa, tudo acontece com eles. Todo dia tem uma história para contar. Mas são muitas. O nosso Deus, com o poder do Espírito Santo na nossa vida, abre a tua mente, te dá inteligência instantânea de uma coisa que você nunca fez, nunca realizou, e ele vai te capacitar para fazer. Ele abre a mente, né? Isso até quando eu não era crente ele fazia, porque eu pedia. Nossa, e a Célia é testemunha disso. Verdade. Né? Deus, ele nos ajuda, né? Se a gente confiar nele. Testemunho edifica, Solange. Só que às vezes o outro pode pensar, nossa, tudo acontece com ele, quanta coisa. Até quando eu não era crente, que todo mundo sabe que eu era uma pessoa muito rebelde, que eu não acreditava nem na Bíblia. Mas eu pedia as coisas para Deus. Às vezes mas o El já era separado, né? Deus já sabia onde ele ia estar aqui hoje, no dia de hoje. Se eu falar para Deus, Senhor, me mostra, uma vez eu estava trabalhando na TRW, uma fábrica enorme de válvula de carro, uma multinacional. E aí o cara me contratou, falou, vou te contratar, eu preciso de que vocês trocam toda a iluminação desse pavilhão para mim. Quanto tempo você gasta? Vamos pôr no papel. Eu falei, e tal. E eu fiquei lá. Quando estava tudo pronto, um curto-circuito. Aonde? A gente sabia só porque era separado o quadro por setor, né? Mas Deus deu estratégia para a gente achar. E foi resolvido. E eu fiquei nervoso aquele dia. Por quê? Porque é uma coisa que você tem que... Toda responsabilidade, a gente tem responsabilidade no nosso trabalho. Muita responsabilidade. O meu trabalho, se eu não fizer bem feito, pode pegar fogo. Eu posso destruir uma empresa, uma firma. E eu nunca, em nome de Jesus, a gente tem que fazer mal feito. De forma nenhuma. Nem como os outros querem que a gente faça. Já aconteceu. Eu comprei esses fiozinhos aqui na internet, é muito barato. Eu falei, eu não vou fazer porque isso daqui é uma porcaria e vai pegar fogo. E pronto, é assim que funciona. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso não deixa, te capacita. E isso é espiritual e material. Espiritual também acontece. Deus Amém? nos guarda, irmãos. Então, Às vezes a gente nem sabe de tantos livramentos que o Senhor nos Mas dá. são muitos. São muitos livramentos, né? Eu fico pensando assim, quantas coisas que Deus, né, nos livra, dando um atraso. Outro dia a gente ia indo para São Sebastião do Paraíso e do nada, olha só, Eva, nós ia indo para São Sebastião do Paraíso. Nós erramos o caminho do nada, passei direto. Errou o caminho do nada, passou direto. Olha, e a gente tá acostumado a ir para lá, né? E aí ainda fiquei brava com o Elcio. Falei, oxa, todo dia... Falei, calma que é só voltar. Passando aí, o Elcio falou, calma, é só voltar. E quando a gente voltou no lugar que a gente passava, teve um acidente. Um trevinho de Tirapuã. Infelizmente morreu uma pessoa. E foi bem no horário que a gente estava... Poderia ser nós. Poderia ser nós. A van cheia
indo para São Sebastião e a gente teve um erro. Eu creio, gente, eu passo ali todo dia. Eu creio que aquilo lá foi livramento. Eu fui louvando a Deus, assim, pelo livramento, né? Eu fui louvando a Deus, agradecendo a Deus pelo livramento. Na hora eu fiquei brava com o Elcio, né? Falei, nossa, onde se viu errar uma coisa que sempre... Mas na hora que eu vi o acidente ali, eu falei, oh Deus, desculpa, foi livramento, né? Deus, Ele nos livra e a gente nem sabe, muitas vezes a gente nem sabe que Deus está dando livramento para nós. E Ele está cuidando da gente porque Ele é um Deus, um Pai amoroso, presente. O nosso Deus não é um Deus ausente. Nós que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós sabemos que nós somos templo do Espírito Santo, templo, morada do Espírito Santo. E Ele está presente em nós, cada segundo, cada pensamento, cada ato, Deus sabe todas as coisas. Aleluia. O Elcio falou que quando ele não tinha nem religião, Deus já ajudava ele, porque Deus sabia, Deus já tinha o separado, porque nós fomos escolhidos por Deus. Cada um de nós fomos escolhidos, achados, escolhidos, separados por Deus. E Deus já sabia que hoje, no dia de hoje, o Elcio estaria aqui falando da palavra dele. Por isso Deus o ajudava, né? Estava ali presente cada dia, cada momento, e ele pedia para Deus. Então Deus o ajudava. E é assim, irmãos, a gente tem que confiar em Deus, entregar tudo para Deus. Eu estava falando para o Elcio que eu estou muito triste com tudo que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu estou olhando aquelas mães, né? E eu estou pensando, e eu estou assim, eu não sei nem o que pensar, mas eu fico muito triste, porque nós que somos mãe, nós mulheres somos mãe, nós sabemos a dor daquelas mães que estão passando lá. Ninguém cria filho para ser bandido, irmãos. A gente cria filho para vencer na vida, para dar tudo certo. É o que a gente deseja de todo o coração. Nosso Pai também deseja que todos, né, sejam felizes, todos tenham uma vida boa. E a gente está vendo o sofrimento daquelas mães. Quantas mães ali eu vi têm Deus, aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador e oraram tanto pelos filhos, mas os filhos não aceitaram e acabaram do jeito que acabaram. É triste, irmãos. A gente sabe, porque a gente é mãe, a gente luta com os filhos da gente. E a gente sabe que muitas vezes eles vão por outro caminho, um caminho de morte, né? E não um caminho de vida. E que a gente ore nessa manhã, a gente entregue assim a oração para Deus, pedindo para que o nosso Deus Todo-Poderoso conforte o coração daquelas mães, amém, né? Todas aquelas mães, aqueles pai que luta pelo filho, pai que faz tudo, né? Mas infelizmente não conseguiram. A gente está aqui junto, orando pelos policiais, né? 4 policiais com família ali, perderam. Tem um policial que ele pediu para a esposa orar, né? Ele falou para ela, ora que a coisa aqui tá difícil. Infelizmente ele deixou 2 filhos, a gente viu, um menino, uma moça e um mocinho, e a gente ora por eles, pedindo pela família deles, pedindo que Deus conforte o coração deles e que Deus tenha misericórdia, né? Misericórdia, é isso que nós pedimos. Pai, misericórdia. Amém. Amém. Vamos orar pelas pessoas. Bom dia, Maria, Pai do Senhor Jesus. Maria, bom dia, com alegria. Vamos orar pelos enfermos e não esqueça o que eu falei agora. Essa promissória que nós devíamos, impagável, foi pregada na cruz e cancelada a nossa dívida. Amém? Nós temos um caderno cheio de oração aqui, temos que interceder ao Pai. A gente vai, a Elisa é uma menininha linda, né? Eu recebi a foto dela, a Solange mandou para mim. Graças a Deus saiu do hospital. Mário Marcelo, bom dia, paz. Mário Marcelo, paz. E aí, irmãos, a gente tem que estar orando. Maria, Vandeir, que Deus abençoe vocês.
A gente orou para a Elisa e a Elisa saiu do hospital, graças a Deus, né? Nós estamos felizes. O Pablo é um menino de 9 anos. A internet está tão... o Pablo é um menino de 9 anos que está cheio de caroço pelo corpo. Nós estamos orando para ele, para que Deus cure, liberte ele de todo mal, que não seja nada grave. A Emanuele, a netinha do Ocimar, pedindo para que Deus possa, assim, tocar no sangue da Emanuele, trocar todo aquele sangue, Pai, que ela fique completamente curada, liberta, em nome de Jesus. O Mário Marcelo também vai ter um bebê logo, logo, né? Se Deus quiser. E a gente ora pela família, que Deus abençoe vocês, viu? Grandemente, Mário. Que Deus continue abençoando, te dando sabedoria, para você também ter muita sabedoria, cuidando aqui de Patrocínio Paulista, né? O nosso prefeito de Patrocínio Paulista. E que a mão poderosa de Deus esteja sobre a tua vida e que você e o pastor... a conexão lenta. Mas ela fala, ela e continua. Que você e o pastor Mauro tenham, assim, muita sabedoria e continue fazendo um trabalho que está lindo, muito lindo. A gente está amando, graças a palavra de Deus, ela fala para nós orarmos por as pessoas que estão em evidência. E a gente ora todo dia, viu? Todo dia, para que o povo seja feliz. No contexto bíblico, naquela época era para os reis, pelas pessoas que cuidavam. No nosso contexto de hoje, pelas autoridades, pela pessoa que governa a nossa cidade, nosso país, nossos estados. Né? Porque, irmãos, se nós não tivermos uma oração e ajuda divina, ajuda do céu, a gente não consegue vencer o mal que assola a nossa cidade, nosso país. Então a gente ora. É a mão de Deus que está sobre. A mão do nosso Deus Todo-Poderoso, né? Sobre a sua vida, sobre a vida, não só do prefeito, mas existe uma equipe por trás disso, né? Para que tudo seja bem sucedido, né? Amém. Em nome de Jesus, não pode esquecer isso. Em nome de Jesus. Amém? E esses irmãos aqui, teve um que infelizmente a gente está morando, faleceu. O seu Antônio, o tio Antônio do Daílson, infelizmente faleceu. Mais uma luta, irmão, mas Deus sabe todas as coisas. Né? Amém. Olha, para Renata, o Hermes, meu cunhado, está internado. Meu irmão está internado lá em Bebedouro ainda. Nós oramos pelo Hermes, pedindo que Deus Todo-Poderoso possa tocar nele, orando pelo Vitor, pelo Antônio, pelo Guilherme, pela Ana, a Rita, Fernando, Dani Vieira. Continuamos orando, Solange, pela Dani, Laiane Silva Gomes, Andrei, Samuel, Cauê, Arthur, Brian, tio da Júlia, a Zilda, Raquel, Bruno, Miguel, Hugo, a Giovana, Fabiana, Lorena, Alex, João e a Iracilda, a Jéssica. E todos, irmãos, olha aqui, tem um caderninho. Cheio de nome, né? Olha aqui, tem um caderninho cheio de nome. E é na mão do Deus Todo-Poderoso que nós entregamos todos esses nomes. Nós queremos que o nosso Deus visita, cura e liberta em nome de Jesus. Em especial hoje a pastora Anice e o pastor Marildo, que fez aniversário ontem. Nós entregamos nossos pastores na mão de Deus Todo-Poderoso, junto com eles todos os pastores, pedindo a bênção de Deus sobre a vida de cada um. Continue abençoando, dando sabedoria, unção. Amém, aleluia. E que a gente possa, assim, aprender muito com eles. Amém? É isso, irmãos. Amém. Orando. Salmo 50 vai falar para nós, no versículo 15, para você invocar. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Somente isso. Está com um problema, Deus? Deus, me ajuda em nome de Jesus, eu venho te pedir. Sua palavra fala isso. Então pede. Quando você tiver numa dificuldade que você não sabe o que fazer, eu não tenho saída. Chama o Senhor. Tem saída, sim. Para você. Tem saída. Amém? Amém? Então creia nisso. Não se esqueça que a sua dívida está paga, a minha dívida está paga por Jesus, não é por isso que você vai fazer mais dívida, hein? Não. Vamos lá, é como se fosse... Ali na cruz ele já pagou todos os nossos pecados, e aí nossas nós temos livre acesso. Amém? E nos deu uma vida eterna. Amém, irmãos? É isso então, aí. Irmãos, então, graça e paz, que vocês tenham um bom dia, abençoado, cheio de ajuda divina, proteção. Que a mão do Deus Todo-Poderoso esteja sobre vocês. Todo-Poderoso esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.
Vou falar a bênção apostólica para a gente trabalhar. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem: Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós, e Solange? agindo Deus, Quem impedirá, Edna? quem impedirá? Ninguém, né? Ninguém. Uma coisa que brotou no meu coração ontem, e eu vou falar aqui em público, quando nós começamos essas lives há 5 anos atrás, nós tínhamos de vez em quando assim de chamar as pessoas para vir aqui. Então já vieram o pastor Nilson, a pastora Anícia, a Jaque, o Ocimar, já veio a Selma, já veio a Lucinéia e o Lázaro tocar e cantar. E agora já veio a Solange. Solange já veio, Marildo já veio com a Beth, muitas pessoas já vieram aqui. Ocimar e nós vamos fazer isso de novo. Trazer pessoas diferentes. Pessoas diferentes para falar, não de manhã, porque de manhã é ruim. Mas na live da segunda ou da sexta. Provavelmente da segunda, porque a da sexta-feira a gente tem que fazer voando, porque a live é 18 horas e o nosso culto é 19, mas se bem que é bem perto. Dá pra gente sair correndo, mas não dá nem para tomar um cafezinho. Só se vier tomar café antes, fazer a live, deixar tudo preparado. Não, mas é melhor na segunda. Mas numa segunda-feira, e aí a gente vai convidar de novo as pessoas para virem, em nome de Jesus. Amém? Né? Irmãos, Amém, graça e paz, Eva. um bom dia. Amo Eva, vocês, paz do Senhor Eva. Jesus. Um abraço, tô com saudade. Abraço por João, para todos São Sebastião do Paraíso. Deus abençoe vocês grandemente e até amanhã. Amanhã é sábado. Chuva de bênção. Amanhã não tem live de manhã. Live. Hoje tem live à noite no meu celular, Elcio Bobo, em nome de Jesus. Viu? Quem Fiquem puder, com Deus. fique na paz do Senhor. Amém. Chuva de bênçãos. Amém.